quero falar sobre uma coisa muito importante, que é luz. Mas não é essa luz que está aqui me iluminando. É uma outra luz. Quando eu falo em luz, eu estou falando em consciência. E quando eu falo em consciência, necessariamente eu tenho que falar em consciente, né? E quando eu falo em luz, eu estou aqui iluminado, eu estou também falando em escuridão, que eu não estou vendo ninguém na minha frente, né? Uma coisa depende da outra. A luz depende da escuridão, a escuridão depende da luz. E eu vim falar sobre luz. Por quê? Em 2020, a gente foi pego por uma pandemia. Ninguém esperava essa pandemia. Em março, estava viajando, fiquei ouvindo falar na minha viagem que estava chegando uma pandemia. E quando eu cheguei no Brasil, a pandemia veio atrás de mim. E, como professor de teatro, eu fui chamado e foi me dito que as aulas iriam parar. Eu trabalho nesse colégio, a Divina Providência, há 35 anos, como professor de teatro, e pela primeira vez na vida, as aulas pararam. Eu já estava num processo criativo com os alunos e tivemos que parar. Aquilo, para mim, foi assim o fim, o início de um fim. Porque ficar sem fazer teatro, para mim, era a morte, literalmente a morte, porque todo ano eu fazia uma peça de teatro. Aí o que acontece? Eu volto para minha casa, e lá na minha casa eu tenho um gramado gigantesco. Aí o que acontece? Eu chego na minha casa, na frente da minha casa, eu fui para essa casa porque ela tinha um gramado muito bom, muito legal na frente. E esse gramado foi a minha salvação. Eu comecei a caminhar. Eu caminhava. Todo dia eu levantava, ou à noite eu caminhava. Como um louco, eu colocava uma música e começava a caminhar. Aquilo foi me impulsionando para algo que eu chamo de, não a estrada, porque a estrada, na minha opinião, né, na minha busca como ser humano, é algo comum. Todos nós temos uma estrada que a gente busca na vida, né? Mas é algo mais, eu estava buscando algo mais, não era só a estrada, eu estava buscando esse termo de jornada. A jornada é um termo que vem de um escritor chamado Joseph Campbell. Ele é um escritor que escreveu um livro, em 49, chamado O Herói de Mil Faces. Nesse livro, ele lança esse conceito de a jornada do herói. A jornada do herói é quando um actante, no caso, uma personagem principal, aí, no caso o herói, ele se lança a uma jornada, só que nessa jornada ele vai ter conflitos, coisas boas e coisas ruins que vão acontecer na vida dele. Essas duas tensões, o lado bom e o lado ruim, começam a tensionar e você entra num conflito. Na hora que você entra nesse conflito, você tem que resolver. Se você não resolve, você vai ficar parado. Ficando parado, a vida não anda. Então, a gente é levado na jornada do herói a resolver os nossos conflitos. Se a gente não resolve, a gente não vai andar. E aí, depois, tudo isso acontece na jornada para você se transformar. E é isso que eu quero chegar com vocês. Na verdade, eu vim hoje aqui falar com vocês sobre transformação. Em 2021, vamos voltar lá para trás, 2021, estava andando, né, lá na minha casa, 2020 estava andando, dei um salto para 2021. Em 2021, eu comecei a sentir dor no quadril. Vocês me viram com a minha muleta aqui. Uma dor no quadril. E eu não sabia o que era. Eu achava que era de tanto andar, de tanto caminhar. E eu fui levando assim, deve ser, estou caminhando tanto, vamos parar um pouquinho de andar. E parei de andar, mas a dor continuou. Fui ao médico, quando eu descobri que eu estava com câncer generalizado no meu corpo inteiro. Eu tinha tido câncer em 2009, um câncer de rim. Já estava com metástase, mas eu consegui ir tratando durante esses anos. Os médicos me deram 2 anos de vida e eu consegui viver 15. Ninguém me entende. Os médicos já desistiram de mim, eles não conseguem lidar comigo. E eu estou vivendo há 15 anos. E aí o que aconteceu em 2021? Eu tive uma metástase no quadril. E isso, para mim, foi
um grande símbolo, um grande significado. O que o meu corpo estava dizendo para mim? Wagner precisa parar, Wagner precisa parar de andar, Wagner, vamos ver onde você está na sua jornada do herói e o que está te pegando para você não andar. Você precisa transformar. Poxa, fui pego de surpresa no meu palco vazio, né, lá na minha casa, que até então era o gramado da minha casa. E aí eu comecei a fazer um tratamento seríssimo, e aos poucos, se vocês imaginarem, eu tinha câncer em todos os órgãos. Todos os órgãos. E aos poucos, todos foram sumindo. E eu tinha uma coisa comigo que era uma grande crise. Por que estava acontecendo aquilo comigo? Mas não em relação à doença em si. Porque a doença em si eu já estava tratando dela desde 2009. Mas a questão era, o que o teatro, o que a arte tinha a ver com tudo isso? O que a arte podia me fazer levantar de novo? Podia me tirar de onde eu estava? Podia me pôr na jornada de novo? E isso era a minha crise naquele momento. Porque eu tinha parado de trabalhar. Trabalhar do ponto de vista de um criador. E aí eu começo, então, a entrar nessa crise, sabe? Comigo. O que a arte tem para me ajudar nisso tudo? Para onde a arte poderia estar me fortalecendo, já que ela me fortaleceu tanto? Ela já me levou para lugares maravilhosos. A escolha que eu fiz dessa profissão foi uma escolha muito consciente, desde a minha juventude. Então, falando em juventude, estou eu aí. Eu tinha meus 25 anos, estava começando a fazer teatro aqui em Jundiaí, e era a época da USP, eu fiz USP, e ali eu comecei a sentir a vontade de ser um artista de teatro. Eu não sabia muito bem para onde eu estava indo, mas eu sentia esse chamado, que acreditava nesse chamado. E quando eu olho para essa foto que eu descobri, que antes dela vem aquela pergunta ali, a função da arte. Eu prometo pensar a respeito. Eu estava nessa crise em 2021. Eu estava me fazendo essa pergunta. Tanto que eu fui para recortes, né? Eu comecei a recortar coisas e comecei a colar. Para quê? Para me trazer, por meio das artes visuais, uma saída, por meio da literatura, que eu não vou nem... Só vou mostrar para vocês. Meu livro, eu precisava trabalhar com arte, então eu fui para a literatura. Então eu comecei a procurar nas diversas artes uma saída para mim, para me pôr na estrada de novo, na jornada do herói de novo. E aí eu olho essa foto e vejo esse olhar. A gente foi chamado aqui para falar sobre olhar. E esse olhar, para mim, da minha juventude, resgatou muita coisa, porque é um olhar de um jovem. Eu já não sou jovem, eu já tenho 63 anos. E quando eu olhei para esse jovem de 24, 25, ele dizia para mim, eu sonho. Eu tenho sonhos. Eu vou realizar coisas bonitas. E eu entrei nessa jornada com esse jovem aqui de cabelo, né? Ele tinha cabelo cacheado e não era branco, ele era ruivo, né? Mas esse é o jovem de partida. E muito da partida da jornada, e muito dessa partida, muito desse herói, desculpa, tem a ver com essa estrada, sabe? Que deu início lá atrás. E aí, esse jovem, ele começa a viver os seus sonhos no teatro. Jamais imaginava um dia ser diretor do Politeama. Jamais. Como jamais imaginei um dia estar aqui, nessa sala também, lá atrás, até hoje, né, dando as minhas ideias e sugerindo os meus sonhos para esses espaços. Além de fazer toda a
a escolha dos espetáculos, né, para esses espaços. Jamais imaginei isso. E agora eu quero voltar para essa minha crise, sabe? Essa crise que eu entrei na pandemia, nessa crise quando o câncer vem e me tira quase, né, no avesso. Eu fui a um médico para ver essa questão do câncer generalizado, fui em vários, e eles diziam para mim: rapaz, você tem apenas 2 meses de vida. Ok. Eu lembro que eu entrei no carro com meu cunhado e virei para ele assim, não vou poder falar o que eu falei, porque foi um palavrão, né? Mas eu cheguei e falei assim, olha, não dá mais jeito. Aí ele fez, quem disse? Tudo é possível. Você não pode fechar a sua estrada e dar poder para um médico. O poder está em você, está na sua luz. Você sabe que você é um cara iluminado. Iluminado não é aquela luz, mas é um cara que busca conhecimento, busca se conhecer, busca estar consciente. Você sabe disso. Você não deixa a vida passar, né, num barco. Não, você está lá. Então, calma, tudo vai acertar. E acertou. O câncer sumiu, o osso do quadril, o osso não, o câncer do quadril sumiu, fiz um tratamento, sumiu, ninguém acreditou, os médicos não acreditaram, estou esperando minha prótese chegar. E aí eu começo paralelamente a tudo isso, a esse meu questionamento com a arte, com o teatro, com o que a arte representa para mim, eu começo a partir para algo um pouco mais de reflexão sobre o que o teatro me trouxe, de fato. Né? O teatro que eu digo, vamos lá. Não sei se todo mundo sabe, a palavra teatro, ela vem de teatron, do grego. Teatron, na Grécia Antiga, significava lugar de onde se vê. Novamente, o olhar. Então, onde vocês estão aí, a plateia, se chamava teatron. Então, quando eu ia ao teatro, no grego, lá atrás, eles diziam, vamos ao teatron? Vamos. E todo mundo sentava aí para ver algo que acontecia aqui. O que acontecia aqui era um ponto de vista. E o que acontecia com cada um de vocês que eu não enxergo são pontos de vista. Vocês têm ponto de vista sobre mim. Vocês têm pontos de vista do que acontece aqui nesse espaço cênico. Então, essa é a origem da palavra teatro grega. Claro que o teatro lá no Japão, no Oriente, é outra coisa. Estou falando do grego que chegou para nós. Depois disso, depois de algum tempo, o teatron é utilizado como prédio. Não é mais a plateia, é um prédio de teatro. Então, vamos ao teatro? Vamos. Então, a gente está indo para o prédio. E depois disso, a palavra teatron assume o significado de obra artística, ou seja, o teatro que vocês assistem. Essas 3 coisas, esses 3 momentos começaram a mexer comigo nessa questão do olhar. Wagner, você cria pontos de vista. Você está mexendo com as pessoas, com a sua vida. Você está mexendo com as pessoas quando você escolhe o espetáculo para colocar aqui no palco. Então, elas vêm aqui e buscam pontos de vista. Seus pontos de vista. Projetam seus pontos de vista sobre o seu ponto de vista aqui dentro. E isso começou a me dar de novo aquele sonho, sabe, do jovem que sabia que tinha alguma coisa para fazer. E aí eu vou dar um salto na vida. Como eu sou professor, eu sempre procurei espetáculos, peças, textos, que eu pudesse trabalhar com o ponto de vista do aluno. E aí, como eu fazia essa escolha? Muito aleatoriamente. Eu ia para uma livraria e lá eu chegava, escolhia um livro qualquer e esse livro eu levava para minha casa, abria o livro e está ali o texto que eu vou montar. E eu sempre acreditei que existia uma força que me levava a escolher esses textos. Sempre.
E sempre foi assim. Essa força tem a ver com algo maior, que eu acredito também que é uma luz que eu digo que ela se chama espiritual. Não sigo religião alguma, mas eu acredito numa força espiritual, que sempre me levou a escolher esses textos, dos mais diversos textos. E aí eu começo a me encher de novo para olhar para frente, sabe? Estou aguardando a minha cirurgia, que agora foi liberada. Eu acredito que nos próximos meses isso vai acontecer. Eu não sei se algumas pessoas sabem, mas eu preciso dizer, eu acabei de chegar de 4 cirurgias. Eu fiz 4 cirurgias há 2 semanas. E estou bem, né? Então, eu acredito que sempre há pessoas ao nosso lado, nos ajudando. Sempre eu encontro pessoas físicas que estão também me dando colo, me dando força. É a sua vez. Então, eu quero terminar essa minha entrega para vocês, essa é a palavra, minha entrega para vocês, com um texto que eu vou falar aqui para vocês. Hoje, a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, também eu estou à espera da luz. Deixou-me aqui, onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. Sei que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. E eu deixo com vocês essa música que a hora que eu estava vindo para cá, entrou no rádio, fiz. É a minha luz para vocês. Tá bom? Obrigado.